Olá, hermanos! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos manhuas mais fascinantes do momento. Nesta obra o protagonista Rice vai construir um império industrial em um mundo mágico. A história começa em um pronto-socorro, e um enfermeiro preocupado diz: Doutor, o paciente tem dificuldade para respirar. O médico ordena rapidamente para conectar o respirador. E o homem prestes a ir de Vasco é o protagonista. O seu nome atualmente é Jim Lesham, e um designer de máquinas industriais. Devido aos longos dias de trabalho, desenvolveu insuficiência cardíaca, e agora sua vida está em perigo. Logo depois de nascer, seus pais morreram em um acidente de carro e ele ficou órfão. Após a graduação, começou a trabalhar em uma empresa, vivendo sem pagamento com baixo salário por mais de 20 anos. Está solteiro há mais de 20 anos e nem segurou a mão de uma menina. O médico atordoado questiona dizendo: Jim Lesham, você pode me ouvir? Enquanto isso Prota cai em um sono profundo, ele se questiona: uma vida como essa faz sentido? O médico preocupado disse ao seu assistente: rápido, conecte o desfibrilador. E o Prota se sente cada vez mais cansado e decide tirar uma soneca. A cena corta para uma mansão. E um rapaz descansa confortavelmente nos seus aposentos. Ele acorda e se questiona: este é um quarto de hospital? Quanto Luna vai custar um quarto tão luxuoso? De repente um sistema surge e diz para ele: bem-vindo ao mundo mágico Eldria. O rapaz surpreso se pergunta: o que é isso? De repente ele arregala os olhos e sente uma dor tremenda. Em seguida ele tenta entender o que está acontecendo. E novamente ele arregala-o surpreso. Se olhando no espelho, ele se questiona como terminou desse jeito. Um tempo se passa. E o protagonista está sentado no escritório e alguém adentra. A pessoa em questão é uma bela Maid. Ela fala para o Prota: jovem senhor Rice, o lanche está pronto. O Prota, com um sorriso brilhante, responde: obrigado pelo seu esforço, Lia. Uma breve explicação: após uma semana de adaptação, o Prota começou a entender a sua situação. Ele se lembra que morreu uma vez e por algum motivo, reencarnou no corpo de alguém chamado Ren Edgar. Ren Edgar é o terceiro filho do grão-duque Eldarian Edgar, com uma irmã mais velha e um irmão mais velho. Na sua memória, a sua infância foi muito boa. Seus irmãos mais velhos o mimavam muito, ele também se de sua mãe, que com um sorriso disse para ele: Ren, esta é a roupa nova que mamãe fez para você. Experimente e veja se fica bem em você. Ren Edgar, porque é o menor, é a pessoa mais querida de toda a família. O protagonista sorri levemente. E com um olhar distante. Ele se questiona: poderia isso ser uma compensação do céu pelo que perdi na minha vida passada? Em seguida ele observa atentamente um mapa. E explica que este mundo se chama Eldria, um mundo em que todas as instalações dependem da mágica para funcionar. O Império Caladoriel é o maior império humano neste mundo. No mundo não há só países de humanos, mas também de outras raças, como elfos, anões e mais. A família Edgar é nobre, com um território de aproximadamente 3.000 km² e cerca de 1 milhão de assuntos. Lia serve chá para o Prota. Enquanto isso Prota ponderando, pensa: como nobre, não só tenho uma vida segura sem me preocupar com comida ou trabalho, mas também com o serviço de uma empregada exclusiva. Ele continua ponderando que ter uma vida tão feliz deve ser fruto do trabalho duro da geração anterior, e com um sorriso amável, Lee fala: jovem senhor Ren, o senhor está procurando você. Por favor, siga-me. A cena corta para o escritório de um homem de meia idade. Seu mordomo surge e anuncia: senhor, o jovem senhor Ren chegou. O homem de meia idade ordena para o Prota entrar. O Prota, se curvando respeitosamente, fala: pai, eu cheguei. O homem bastante sério questiona dizendo: Ren, você sabe por que te liguei? O nome deste homem é Eldarian Edgar. Ele é seu pai e também o dono destas terras. Eldarian continua falando: Ren, você já atingiu a idade em que deve começar a gerenciar seu próprio território. Já pensou para onde quer ir? O Prota surpreso fala: também posso herdar um território.
Aldaria meio constrangido responde, claro. Em seguida ele caminha. E diz olhando para o mapa. O território que você herdará no futuro está no noroeste. E apontando ele diz alto, mesmo que seja relativamente seguro, por falta de mágicos, sempre tivemos problemas para resolver a questão da alimentação. Ele continua falando, Ren, ainda que nosso território esteja seguro por agora, o futuro do Império Caladoriel não é tão promesso. O protagonista ponderando, pensa, é verdade, meu pai está totalmente certo. Ele continua ponderando que a família real do Império Caladoriel está em declínio e a política está corrupta. Além disso, disputas, abertas e secretas, entre os diferentes senhores do Império, são incontáveis. E bastante pensativo, ele reflete, neste mundo em que renasci, senti um afeto que nunca senti antes. Ele continua ponderando, não quero perder as pessoas que se importam comigo. Seu pai, bastante preocupado, se questiona, posso estar colocando muita pressão sobre ele. Em seguida ele diz, Ren, não precisa sentir tanta pressão, seu irmão mais velho, sua irmã mais velha e eu, seu pai. O prota super empolgado responde questionando, pai, se resolvermos o problema alimentar, a segurança do território melhorará? O pai bastante calmo explica que a questão da alimentação não se resolve só com paixão, você tem que avançar pouco a pouco. Em seus pensamentos ele pondera, ele é só uma criança, simplifica demais os problemas. O prota com um olhar afiado pensa, eu não confio somente na paixão, mas no conhecimento acumulado da Revolução Industrial da humanidade há centenas de anos. E bastante confiante ele diz, pai, deixe o problema da comida comigo. A cena corta para cidade de Aethrin, o território mais ocidental do Grão-Duque Aldarian, limitado ao norte pelo território do Grão-Duque inimigo, Sorien. Ao oeste, faz fronteira com a terra dos Elfos, e ao sul está um vasto oceano. Estando na interseção de três nações, a cidade de Aethrin é frequentemente arrasada pelas guerras. Devido a conflitos constantes, as terras férteis foram abandonadas, resultando numa drástica diminuição da população e um estado de miséria geral. A viagem do prota segue o seu destino. Dentro da carruagem, está ele com sua serva pessoal. Enquanto isso o prota ponderando pensa, para que a revolução industrial seja viável é necessária uma força de trabalho abundante. Ele continua ponderando, preciso encontrar uma maneira de aumentar a população. O prota acrescenta, algo que me surpreendeu é que parece que adquiriu uma habilidade especial, e o sistema surge, e diz, por favor, use a habilidade de detecção, anfitrião. O ativa a habilidade e pondera que, com esta habilidade, pode observar claramente os valores de habilidade das pessoas que pesquisa. Ele continua ponderando, depois de testar esta habilidade na minha família, ganhei uma compreensão geral sobre o talento das pessoas neste mundo. E pouco entusiasmado ele reflete que, parece que, uma vez no território, a primeira prioridade será recrutar talentos. A Maid olhando para o prota pensa, jovem senhor. E ela se lembra o que Grande Duque lhe ordenara. Continue assistindo e certifique-se de que não causa problemas no território. E ainda para o prota, ela diz em seus pensamentos, jovem senhor, por favor, não se mete em problemas. A cena corta para mansão do governador da cidade de Aethrin. Um homem de meia idade de fala, senhor, ouvi dizer que o filho mais novo do Grão-Duque chegará hoje a esta cidade. Ele continua falando, devemos agir antes dele? Oh, homem encapuzado responde dizendo, disse que não só o Grão-Duque Aldarian adora seu filho mais novo, o homem de meia idade sorrindo maliciosamente termina, mas também seu irmão e irmã o consentem muito. O encapuzado bastante calmo diz, por agora, não toque nele. Vamos aguardar as instruções do professor para o próximo passo. O homem de meia, ou seja o governador da cidade, meio intrigado questiona dizendo, mas o que faremos se ele descobrir que estou falsificando registros fiscais e financeiros? O encapuzado responde, um jovem nobre mimado como ele não entende nada de contabilidade ou impostos. Quando esse jovem chegar, dê-lhe alguns livros de contabilidade para enganá-lo e será suficiente. Ele se levanta e continua falando, de acordo com meus cálculos, esse jovem nobre deve estar prestes a chegar. É hora de ir e receber. Em seus pensamentos ele diz, Grande Duque.
É hora de você pagar pelos seus pecados. E finalmente ele o prota no seu território. Dentro de si ele pensa, como você imagina, a falta de população deixou abandonadas terras que poderiam ter cultivado. Lia, traga-me o mapa desta área. Em seguida ela entrega o mapa. O prota pondera que, se limparmos o rio ao oeste e o porto de Marimo ao sul, poderemos construir um canal. Grita dizendo, pai, por favor, pare de jogar. E o protagonista observa atentamente uma menina implorando para o seu pai parar de jogar. E com lágrimas em seus olhos ela grita dizendo, este dinheiro é para tratamento da mãe. Seu pai bastante pistola retruca dizendo, dê-me o dinheiro agora. Preciso recuperar minha sorte. Ele continua falando, dê-me o dinheiro. Desta vez com certeza vou ganhar. A menina segurando forte, ela diz, não. Este dinheiro é para tratamento da mãe. O pai muito pistola fala, se você não me der o dinheiro, vou te bater até ir de Vasco. O protagonista cerra o seu punho. Tipo Saitama ele dá um one punch. E o homem sai voando. O protagonista observa por um tempo. Em seguida ele grita dizendo, isso dói. E a Lia preocupada fala, jovem senhor, da próxima vez que quiser bater em alguém, avise-me com antecedência, assim prepararei um equipamento de proteção para você. O prota responde que, foi algo impulsivo, não houve tempo para você preparar. Enquanto caminha e ele continua falando, verifique como está essa menina, vou falar com esse infeliz. Ele se aproxima do homem. E bastante sério ele questiona, você realmente pegou o dinheiro para apostar? Você bateu na sua própria filha para roubar o dinheiro que salvaria a vida dela? Você está louco? O homem atordoado retruca questionando, quem é você? E o protagonista segurando o homem fala, não importa quem eu sou. O importante é que... E com intenção assassina, ele declara dizendo, se eu descobrir que você vai para o AC Cassino de novo, cortarei sua cabeça. Entendido? O homem sai correndo enquanto responde dizendo, nunca farei isso de novo. E, sorrindo ele o prota questiona, você está se sentindo bem? Em seus pensamentos ele pondera, é melhor verificar seu estado de saúde com o sistema. A garota constrangida ela agradece o prota. E com lágrimas em seus olhos, explica que, se o dinheiro do tratamento da mãe fosse roubado, não saberia o que fazer, chegar. O prota surpreso olha para a garota e verifica o seu estado. Seu nome é Lilian Aider, 17 anos. Liderança. 45, estratégia. 55, vigor. 25, magia. 25, vigor. 50, atributo especial, agricultura da colheita. E bastante surpreso ele pondera, mesmo que os valores não sejam altos, esta menina tem o corpo de um santo cultador. Devo ter certeza de recrutá-la. O futuro da agricultura depende disso. Em seguida ele diz, já que você vai à cidade procurar um médico para tratar sua mãe, venha no nosso carrinho, também vamos à cidade para alguns assuntos. A garota espantada responde, mas isso não está bem. Estou tão sujo que vou sujar seu carrinho. E o protagonista fala, nada é mais que um meio de transporte feito de luas quantas tábuas de madeira, não importa se ficar sujo. Também, só queria te perguntar. E com uma atmosfera pesada ele questiona, por mais pobres que somos, alguém ainda abre um cassino? Uma breve explicação. No último outono, o grande duque Sorin do país inimigo enviou tropas para atacar a cidade. Muitos soldados morreram por causa disso. Esta primavera também experimentamos uma inundação. As terras destinadas ao cultivo de alimentos foram destruídas pela água. Agora cuidar de pessoa é muito difícil, até ter uma refeição completa é complicado. O trio do finalmente chega na cidade, e o protagonista reflete, é necessário fazer um censo da população para saber o nível de produtividade. Ele acrescenta dizendo que, primeiro, vamos ver quantas reservas restam na residência do senhor da cidade e quanto as infraestruturas podem suportar. E olhando para a garota na esquerda, ele questiona, Lilian, você sabe onde fica a residência do senhor da cidade em Aetherin? Ela responde que, a residência do senhor da cidade está em
De repente um homem cavalgando em alta velocidade, grita dizendo, fique longe. E com um olhar de desprezo ele xinga dizendo, malditos plebeus. Rápido, saia do caminho. Rapidamente a Lia se joga no prota para salvá-lo, e quase atropela o trio. Lia, enquanto segura o protagonista em seus braços, ela apenas observa o vilão partindo. O sortudo, quero dizer o prota, com um rosto no zopai da Lia, ele fala, deixa-me ir. Quase não posso respirar agora. A Lia o solta, é muito preocupada, questiona, jovem senhor Renho, você não está ferido? Dói em algum lugar? O prota sorrindo levemente fala, nada acontece, graças a Lia, não me batei em nenhum lugar. Em seguida ele questiona, Lilian, você conhece esse cara? A garota responde que, esse homem é o primogênito da família Elvin. Ela acrescenta dizendo que, os cassinos de Aetherin são todos da sua família. O prota, se ouvindo isso, fica bastante feliz, ele questiona, os cassinos da cidade de Aetherin estão todos na sua família? Então, isso significa que ele é muito rico? Lilian responde que sim. O prota pondera, perfeito, eu estava pensando onde conseguir dinheiro para infraestrutura. E com um tom sério ele diz, Lilian, leva-me ao cassino. A garota muito preocupada fala, jovem senhor, não podemos ir. Se formos, o cassino ficará com todo o dinheiro. O prota responde, não se preocupe, o cassino não vai ganhar meu dinheiro. A garota olhando para o prota se questiona, quem realmente é este jovem nobre? A cena corta. Eles finalmente chegaram ao seu destino. Dentro de si o protagonista fala, prepare-se para ser explorado na linha de produção industrial. Ele adentra no cassino. Enquanto caminha, um figurante fala, por favor, empreste-me 10 moedas de ouro. JN na próxima rodada, tenho certeza de ganhar. Outro figurante se divertindo enquanto joga. O prota observa atentamente. Em seus pensamentos ele reflete, enquanto este cassino existir, estas pessoas nunca trabalharão corretamente. Lia se aproxima e diz, jovem senhor, os soldados que trazemos já cercaram o cassino. Devemos agir? O prota responde. Sem pressa, pegue o peixe grande primeiro. De repente um funcionário bastante amigável fala, jovem senhor, em que você gostaria de apostar? O prota sorrindo levemente responde questionando, vamos jogar algo simples, não entendo muito. Algo é fácil? O funcionário bastante amigável fala, sim, siga-me. Outro figurante fala, façam suas apostas. Vai. De repente um dos funcionários diz, jovem senhor, estou dando estas 2 fichas para você tentar. Tente a sua sorte. O prota recebe, em seguida joga na mesa. E os figurantes sorriem maliciosamente, em seguida o funcionário fala, vamos. 4, 6 e 6. Grande. O outro funcionário fala, ah, jovem senhor, que vergonha. Quase ganhas. O prota sério questiona, dizendo, isso é tudo? Não é nada engraçado. E olhando para o Alia ele fala que, vamos, estou com um pouco de fome. De repente o figurante verde intervém dizendo, espere um momento. E mostrando as suas verdadeiras cores ele acrescenta dizendo, você pode ir, jovem senhor, mas primeiro tem que pagar o que deve. O prota bastante calmo responde e questiona, quanto dinheiro te devo? O figurante verde fala, jovem senhor, as 2 fichas que te emprestei. Você tem que devolver o dinheiro antes de sair. E o protagonista questiona, você não disse que me deu? O funcionário responde, jovem senhor, que coringa. Nada aqui é de graça, eu claramente os emprestei para eles. Ele continua falando que, cada token vale 100 moedas de ouro, mais comissão e juros sobre perdas. O jovem senhor deveria me dar 250 moedas de ouro. Ele acrescenta dizendo, se o dinheiro que você trocou não for suficiente, você também pode deixar seu servo como pagamento. De repente alguém intervém dizendo, que absurdo. Ele está mentindo. Era Lilian boa, e ela continua falando, jovem senhor, não acredite nele, cada token vale apenas 1 moeda de prata. Ele está mentindo para você.
O figurante verde bastante pistola grita dizendo: de onde veio isso? Você tenta se introduzir no meu negócio? Janboy, dê-lhe uma batida. E em um instante nosso Saitama Opta derruba com um One Punch. E o figurante verde sai voando e colide em uma mesa. E o protagonista, ajeitando a sua gravata, questiona: quem te deu permissão para falar assim? Em seguida ele e os outros jogadores começam a apanhar as fichas. E o protagonista, olhando para eles, pensa: essas pessoas já estão completamente perdidas. De repente alguém chega e questiona: quem está causando problemas no cassino? O prota olha para ele e, sorrindo, pensa: grande peixe mordeu a isca. O homem encara os jogadores. Em seguida ele diz: acerte. Deixe esses plumomes aprenderem as regras. Os seus lacaios, obedecendo, começam a dar uma lição nos jogadores. E os ficam atordoados. Em seguida o mimadinho fala: todos vocês, comportem-se. E de caso contrário, este será o seu destino. Lily atonita segura o dali e pensa: é tudo minha culpa. Se eu não tivesse trazido o irmão e a irmã mais velhos para este lugar, eles não teriam sido enganados. Ela se lembra que o prota fez por ela, ajudando no tratamento médico de sua mãe. E bastante decidida, ela pensa: quero retribuir o favor ao irmão mais velho. Em seguida ela dá um passo para frente. E diz alto: não pense em trair seu irmão mais velho por dinheiro. E os jogadores, olhando para ela, se questionam: de quem é esse pequeno? É o fim. Esta menina acabou. Isso mesmo, ninguém termina bem depois de ofender o povo de Vazeroth na cidade. E o mimadinho, bastante irritado, questiona: você tem algum problema comigo, menina? A Lilian, bastante confiante, responde: você tem um cassino na cidade para enganar todos. Muitas famílias foram destruídas pelo seu cassino. Não posso deixar você maltratar meu irmão e irmã mais velhos. São boas pessoas. Um mimadinho, bastante pistola, tenta atacá-la. Lily, assustada, cerra os olhos. E pensa: vou levar uma grande batida. Mas nada acontece. Porque o protagonista segura no braço do agressor. E olhando para as suas estatísticas, o protagonista se questiona: atributos tão baixos e apenas 5 lealdade? A família Eldevin poderia se rebelar a qualquer momento. Você tem que ter cuidado. O mimadinho, bastante sério, questiona: este jovem senhor parece que não concorda muito com minha forma de agir, não é? O prota solta seu braço e responde: não, concordo totalmente com seu ponto de vista, afinal, a regra do mundo é a sobrevivência do mais forte. Quem tem o punho mais forte é quem está certo. O mimadinho, sorrindo, questiona: você ousa me enfrentar? Você não sabe quem eu sou? O protagonista, bastante sério, fala: não preciso saber quem você é, só preciso saber uma coisa. Em seguida ele bate as palmas. E os soldados invadem o cassino. O protagonista, bastante calmo, diz: agora meu punho é maior que o seu, então minhas palavras são a lei. A cena corta, um figurão fala: espero que minha filha chame a atenção do jovem Sr. Ren. O outro diz: Sr. Lucas, ouvi dizer que você ganhou recentemente uma fortuna. E um homem de meia idade, enquanto desfruta de uma bebida, ele se questiona: você está planejando usar sua filha para se aproximar do Grão-Duque? Ele se lembra dar uma conversa com o governador da cidade, e concluir que ele é bastante ingênuo. De repente uma bela mulher, sorrindo, diz: brinde para você. E o homem responde: obrigado. O pai do mimadinho reflete dizendo: aquele pirrelho de Vazeroth, que sabe onde está se divertindo desta vez. Se ele estivesse aqui, talvez eu possa fazer com que ele se relacione bem com o filho do Grão-Duque, e isso me daria uma forma de escapa. E acrescenta dizendo: não posso apostar todas as minhas nesse governador inútil. De repente o protagonista adentra no local, e alguém anuncia dizendo: Sua Alteza, Sr. Ren Edgar, chegou. O protagonista caminha. De repente um homem fala: Sr. Ren, sou o cabeça da família Raven, hoje trouxe-lhe um presente. Espero que você goste. O outro ao lado diz: Sr. Ren, sou o cabeça da família Rose, trouxeram minha filha para conhecer ela. Dê uma olhada.
O prota, sorrindo levemente, fala: se todos já estão presentes, então vamos começar oficialmente. O prota prepara o cenário. E os figurantes intrigados se questionam: o que é isso? Parece uma espécie de casa, não é? E o protagonista começa a explicar: este é o desenho da barragem que desenho esta tarde. Durante a construção, alguns artesãos especializados também serão consultados. Os figurantes intrigados se questionam: o que é uma barragem? Não sei, nunca ouvi falar disso. É para pescar? O prota olha para a serva e diz: por favor, mantenha a calma. Vou te explicar imediatamente. Lia, coloque o mapa. O prota se dirige para os figurantes e diz: esta tarde examinei a localização geográfica da cidade de Eizelen. Ele continua explicando: a razão por que Eizelen sofre inundações todos os anos é o canal encontrado ao norte da cidade. Se construirmos uma barragem aqui, poderemos redirecionar a água para os campos durante a seca e, na época das chuvas, abrir os portões para liberar a água. O pai do mimadinho surpreso pensa: que ideia brilhante! Se esta barragem for construída, a produção de alimentos em Eizelen melhoraria consideravelmente. Parece que este filho do grão-duque não é um simples nobre. Um dos figurantes questiona dizendo: jovem senhor Ren, e o que isso tem a ver conosco? Outro figurante fala: jovem senhor Ren, também estamos em ruínas. O pai do mimadinho reflete: mesmo que ele seja inteligente, ainda é muito jovem. Você realmente acha que esses sugadores de sangue vão te dar dinheiro? Que engenhosidade! O protagonista, bastante calmo, diz: você não precisa se arrepender tanto, tem um caminho para você ganhar dinheiro rapidamente. Esta tarde confisquei um cassino e coletei quase 50.000 moedas de ouro. Você sabe quantos cassinos mais existem na cidade? Os figurantes, suando muito, se questionam: que o jovem senhor Chuva confiscou um cassino? Como? Isso significa que não receberei minha parte este mês? Que cassino era? Espero que não seja esse. Em que investimento? Eles continuam ponderando. Dizem que o maior patrocinador de cassinos é Sr. Adrian. Parece que este jovem senhor está em sérios problemas. O pai do mimadinho, bastante sério, pensa: jovem ingênuo senhor, se você tivesse ficado parado, talvez eu não tivesse que fazer nada com você. Mas agora que você decidiu me desafiar, não me culpe por ser rutelo. Ele se aproxima do prota e diz: jovem senhor Chuva, desmontar um cassino sozinho viola as leis do Império. E os figurantes irrompem dizendo: as leis do Império Caladoriel não devem ser quebradas. O outro figurante acrescenta dizendo: é verdade. Isso não está certo, jovem senhor Chuva. Eles começam a intimidar o prota, dizendo: é verdade, jovem senhor Chuva, esses cassinos são negócios legais, você não pode confiscar o que quiser. Você não pode fazer isso. O pai do mimadinho reflete: jovem Ren, você ainda é muito jovem. Você não entende como manipular o coração das pessoas. E prota, bastante calmo, fala: peço uma doação e eles me choraram pobreza, o meu proposto é que você ganhe dinheiro e você não quer. E muito sério ele acrescenta dizendo: não acho que não sei que todos vocês estão envolvidos nestes cassinos. Vou dar-lhes a Luna a última chance. E olhando para os seus soldados ele declara: ou você mesmo se comporta dignamente, ou eu mesmo os educarei. O pai do mimadinho fala: jovem senhor Ren, se o grão-duque soubesse da sua conduta, duvido muito que ele o perdoasse tão facilmente. Outros figurantes concordam, dizendo: é assim. Jovem senhor Chuva, você não pode fazer o que quer. Jovem senhor Ren, peço que se controle. O protagonista sorri e diz: quer falar sobre leis comigo? Isso me parece perfeito. Em seguida ele ordena, dizendo: guardas, traga todos para mim. Hoje vamos falar sobre a lei corretamente. Em seguida eles trazem alguns prisioneiros. O pai do mimadinho, surpreso, se questiona: como é possível eles dois estão aqui? Não é os que sempre estavam próximo do meu filho. Ele os observa atentamente. O protagonista questiona: Sr. Adrian, você conhece essas duas pessoas?
Ele responde, não, não os conheço, nunca os assisto. O que você quer dizer com isso, jovem senhor? O protagonista senta e diz, não precisa estar nervoso, Sr. Adrian. Não é nada sério, eles tentam me assassinar esta tarde. Ele continua falando, de fato, naquela hora eles mencionaram que nesta cidade de Aetherin poderiam fazer o que queriam. O pai do mimadinho começa a suar frio, e enquanto o prota diz, eles também disseram que alguém na cidade de Aetherin os estava apoiando. Em seguida o prota fala, desamarre-os e veja se reconhece alguém no banquete. Os figurantes bastante atonitos se questionam, não foram esses dois seguidores do Sr. Vazerot? O jovem Rain disse que tentaram assassiná-lo? Parece que Sr. Adrian vai ter problemas. O pai do mimadinho preocupado, pensa. Não posso deixar esses dois idiotas falarem. Se o fizerem, toda a família estará em perigo. Em seguida ele saca uma peixeira. E grita dizendo, insolente. Como ousa atacar o filho do grão-duque? Em seguida manda ir de Vasco os dois figurantes. E os outros nobres ficam atordoados. Ele encara brevemente os corpos dos Nengues, e pede para eles irem de vala abaixo. Em seguida ele se dirige ao prota e diz, jovem Ren, ouvi que tentaram assassinar você, e em um momento de raiva, eu agi. Peço seu castigo. O prota bastante calmo diz, Sr. Adrian realmente é um nobre cheio de senso de justiça. O homem responde, jovem senhor, só fiz o que devo. Em seguida o protagonista fala, então traga o autor intelectual também. Vamos ver se há alguém no banquete que seja tão honrado como o Sr. Adrian. E o mimadinho pistola grita dizendo, deixe-me ir. Aviso que meu pai é o nobre mais importante de Aetherin. Quando eu sair aqui, vou fazer meu pai enviar alguém para matar todos vocês. Adrian ouvindo isso fica atordoado, e se questiona, então eles o pegaram? Não há motivo para você não encontrar. O mimadinho bastante pistola questiona, você ousa mandar de Vasco meus servos? Ele continua, quando eu sair daqui, vou te capturar e te torturar sem piedade. Vou fazer você se arrepender, seu desgraçado. O protagonista bastante calmo questiona, então você não quer só me mandar ir de vala, mas também quer me torturar bem? O mimadinho sorrindo responde, é assim. Te digo. Nesta cidade de Aetherin, ninguém pode me opor. Se eu disse que você vai morrer, você vai morrer. Em seguida o prota começa a rir alto e diz, muito bom, nunca conheci alguém tão bravo como você. Ele se vira e questiona, certo, Sr. Adriano? E o mimadinho surpreso reconhece o seu pai. Em seguida ele diz alto, cara, você está perdido. Você sabe quem ele é? Ele é. De repente seu pai o interrompe e diz alto, filho, cale a B. Ajoelhe-se. O mimadinho fica sério e questiona, pai? O que está acontecendo? E o pai diz para ele se ajoelhar. Ele começa implorando, Sr. Ren, meu filho é jovem e ignorante. Peço que poupe sua vida. Estou disposto a dar-lhe toda a nossa fortuna. De repente o mimadinho começa a suar muito, e se lembra o que seu pai disse para ele? Vazerot, amanhã jovem chuva, filho do grão-duque, virá à nossa terra para tomar a posição de senhor. Tenha certeza de vir até ele. E atordoado, ele questiona, você é filho do grão-duque? E o protagonista bastante confiante, retruca dizendo, de onde você acha que vêm todos esses soldados? Ouvindo isso, o mimadinho faz dogueza, e implora dizendo, Sr. Ren, por favor, poupe minha vida. Sei que cometi um erro e não me ousarei fazer de novo. Se seu pai suando muito, ele diz, Sr. Ren, por favor, dê uma chance à família Eldvin. Também ajoelhado, ele continua falando, a família Eldvin jura segui-lo até a morte. O prota bastante calmo diz, entregue tudo o que ganhou ilegalmente nestes anos, e garantirei a paz para sua família. O homem agente dizendo, obrigado, Sr. Rain. Muito obrigado, Sr. Chuva. Em seus pensamentos, ele pondera, finalmente escapei de uma grande confusão. De repente ele olha para o governador, e pensa, esse cara.
devo avisar Chuva Jovem. Em seguida ele diz, Jovem Ren, tenho algo confidencial para te contar. O governador Eldrick planeia aliar-se a inimigos estrangeiros para atrair o Grão-Duque, e a multidão ouvindo isso cria um alvoroço. Adrian tenta explicar mais. Mas o prota bastante pistola o interrompe, e diz, em princípio pensei deixá-los ir, mas ousam difamar a lealdade do governador. Guardas! Pegue estes 2 charlatães e decapita-os. O pai do mimadinho fica atônito. O governador, muito satisfeito pensa, assim como esse cavalheiro, disse este jovem. Ele não é só estúpido, mas também impulsivo. Em seguida ele se curva e diz, obrigado, Sr. Ren, por ver claramente. E sorrindo maliciosamente ele continua falando, sou leal a você e ao grande duque, sem qualquer dupla intenção. O prota sorrindo levemente responde, dizendo, calma, eu confio em você. Em seguida o prota olha para as estatísticas do governo, que dizia, Eldrick Kaga, 38 anos. Liderança 35. Estratégia 68. Força 48. Poder mágico 66. Lealdade 15. Habilidade especial, ambição. Em seguida o protagonista diz alto, eu sei que você, definitivamente, nunca me trairia. Um tempo depois, o protagonista pondera que, esses nobres entregaram quase 100.000 moedas de ouro. É quase a renda de 2 anos de impostos da cidade de Aetherin. Em seguida, a servente traz o chá. Ren agradece a Lia, e questiona, você sabe o quão ricos são esses nobres? A Lia intrigada pergunta, jovem Ren, em relação ao que Adrian disse, o que você planeja fazer? E com um olhar sério, ela continua, dizendo, se o senhor da cidade realmente pretende traí-lo, então você estará em perigo. E o protagonista sorrindo, responde, calma, Lia, eu sei que você está preocupado comigo, mas não precisa ter pressa assim. Ele acrescenta dizendo, tenho absoluta certeza de que Eldrick tem intenções traiçoeiras, mas ainda não posso confrontá-lo diretamente. A serva pergunta, por quê? E protagonista responde, porque ainda não tenho certeza sobre todas as suas forças na cidade de Aetherinere se move na escuridão enquanto eu estou à vista de todos. Se eu agir de forma imperturbada, isso sem dúvida vai causar um grande alvoroço. Ele continua falando que, até que você entenda todas as suas cartas, é melhor que você pense que eu sou apenas um jovem ignorante do mundo. A cena corta para um castelo. Dentro dele um velho mago, está bastante pistola. Diz alto, que tolos! Isso realmente é um absurdo. O governador da cidade bastante calmo, responde, Presidente Malcolm, por favor, acalmem-se. O jovem Ren é muito jovem e está ansioso para provar seu valor ao grande duque. O mago, ouvindo isso diz, Senhor da cidade, você não precisa defendê-la. Até o grande duque é cortês com nós, mágicos, e o governador, ou seja o senhor da cidade, olhando alguns documentos, que dizia cidade de Azelin convoca contratos em obras hidráulicas, ele pondera, para falar a verdade, eu estava preocupado em como conquistar a guilda mágica. Foi isso você pediu. Um mago, bastante pensativo, se questiona, como um jovem insignificante pode fazer algo assim? Vou exigir uma explicação sua hoje. O senhor da cidade tenta impedi-lo. Em seus pensamentos ele mostra as suas verdadeiras cores, dizendo, jovem Ren, você ofendeu a guilda mágica. A partir de agora você estará completamente isolado na cidade de Aetherin. A cena corta para a residência do protagonista. Enquanto trabalha diligentemente, ele pondera, de volta aos dias em que se desenhava planos de construção o tempo todo. Em seguida, ali adentra, e bastante feliz, ela diz, jovem Ren, o presidente da Guilda dos Mágicos, Lord Malcolm, deseja vê-lo. O protagonista intrigada, se questiona, quem? Em seguida o mago questiona, jovem Ren, o que exatamente está acontecendo? Por que você insultou nossa guilda mágica assim? O protagonista intrigado, questiona, o que você está falando? O que você está dizendo? Quando eu insultei a guilda mágica? O mago mostrando a prova, fala. Jovem Ren, eu imploro para você não seja bobo.
Este anúncio de emprego foi emitido por você, não foi? O protagonista, lendo o anúncio, responde: é isso mesmo. E daí? O que reparar uma barragem tem a ver com insultar a guilda mágica? Um mago bastante pistola retruca dizendo: seu anúncio de emprego especifica claramente que mágicos não são aceitos. Foi isso, é uma provocação desavergonhada contra nossa guilda mágica. Em seus pensamentos, o protagonista se questiona: há tanta concorrência aqui também agora? Os mágicos aceitam trabalhos fisicamente fortes? E Mago continua falando: jovem Ren, se você não nos der uma explicação razoável hoje. Todos os magos da nossa guilda mágica se recusaram a lhe oferecer seus serviços no futuro. Olhando para o mago, o protagonista diz em seus pensamentos: sistema, ajude-me a verificar seus valores. E analisando os valores, ele pondera que a lealdade não é tão baixa. Parece que alguém o indiciou. Em seguida o protagonista diz: Senhor Malcolm, você me entende mal, não tenho intenção de menosprezar a guilda dos mágicos. Há 3 razões pelas quais não contratei mágicos. Primeiro, a magia tem limitações, eles podem fazer muito pouco trabalho diário, e por isso não conseguiríamos cumprir o prazo de construção. Segundo, o pagamento por hora do mago é muito alto. O custo de contratar um mago é o mesmo de 10 trabalhadores comuns. Terceiro, a maioria dos magos são apoiados por guildas e não têm preocupações com suporte. Entretanto, essas pessoas comuns não têm ninguém para apoiá-las, então um cavalheiro deve cuidar do bem-estar delas. O mago, após ouvir a explicação do protagonista, ele argumenta dizendo: jovem Ren, com licença, mas este mundo, em essência, é governado por magia. Aqueles sem talento para magia devem ser pisoteados impiedosamente por mágicos. O protagonista, ouvindo isso, responde: você pode estar certo, mas eu não gosto dessa ideia. E bastante sério ele acrescenta: da cidade de Aetherin, quero que todos saibam que mágicos e pessoas comuns são iguais, sem nenhuma nobreza especial. E o mago, ouvindo isso, responde: jovem Ren, se você não deseja enfrentar a guilda mágica, retire suas palavras imediatamente. E o protagonista, bastante calmo, fala: Senhor Malcolm, peço que você cuide do seu tom, ou então... Em um instante, a Lia coloca uma peixeira no pescoço do mago. E o protagonista termina de falar, dizendo: ou então... meu servo poderia cortar sua garganta em nome da falta de respeito para com um nobre. O mago atordoado retruca questionando: jovem Ren, o que você está dizendo? E o protagonista, sorrindo, responde: não estou falando bobagem, essa lei realmente existe. Se você não acredita em mim, posso pedir para Lia fazer um corte no pescoço e vamos ver quem o tribunal vai ouvir. O que você acha? O mago atônito fala: jovem Ren, eu sei que eu estava errado. Por favor, me perdoe desta vez. Em seus pensamentos, o protagonista pondera: esse cara, mesmo sob essa pressão, sua lealdade por mim não diminuiu. Parece que ele foi manipulado sem perceber. Em resumo, ele é um tolo. Em seguida ele diz: Lia, por favor, permita que o Sr. Malcolm se retira. A Lia responde: sim, jovem senhor. E o mago, ainda atônito, fala: muito obrigado, jovem Ren. Em seguida, o sistema anuncia: missão de novato, use a habilidade de detecção em alguém. 10/10, concluído. Pacote de boas-vindas do sistema. Foi entregue. Nova missão: treine 5 personagens com altos atributos, 0/5, em andamento. Novo recurso ativado. Por favor, verifique o sistema. E o protagonista, bastante feliz, pensa: finalmente concluída a missão do sistema. Vamos ver quais recompensas eu recebi. A cena corta para fora da residência, e o senhor da cidade, preocupado, pergunta: Presidente Malcolm, como foi? O mago, esgotado, responde: nem me mencione isso. Jovem Rei não só ignorou minhas palavras, mas também me chutei para fora de lá. O senhor da cidade, com uma aura maliciosa, fala: Presidente Malcolm, tenho uma boa ideia. Você não só fará o jovem Rei mudar de ideia, mas também fará com que ele o respeite. Ele continua falando: Presidente Malcolm, desde que esses fazendeiros rebeldes não queiram trabalhar para o jovem mestre Ren.
Até lá, o jovem mestre Ren com certeza voltará para buscar ele. O mago, ouvindo isso, questiona. O jovem mestre Ren ofereceu condições tão boas, como os plebeus não poderam aceitá-las? O senhor da cidade fala que, se os plebeus que trabalham para o jovem mestre Ren forem preguiçosos, então o jovem mestre Ren com certeza ficará decepcionado com esses camponeses causadores de problemas. O mago arregala os olhos. Em seguida ele se nega e diz, eu só estou chato que o jovem mestre Ren não quer contratar magos como nós. Não há como eu me opor ao jovem mestre Ren nessa questão. O senhor da cidade diz, não se preocupe, presidente Malcolm. Você se esqueceu de que esses fazendeiros já são preguiçosos e gulosos? Se não, por que eles não têm nem comida para comer? Eles não podem caçar se os campos não produzem alimentos? Ele continua explicando seu plano, dizendo, como pessoas tão preguiçosas e gulosas podem ajudar o jovem mestre Ren a construir a barragem? Em seguida o mago responde, então, ok, vamos tentar como você diz. A cena corta para a praça da cidade. E um figurante questiona, o que diz aí? Outro responde, ouvi dizer que o novo homem quer construir algo e está procurando pessoas. As pessoas olhavam para um anúncio que, diz, recrutamento de presas, trabalho das 9 às 5, 3 refeições por dia, pagamento diário sem atrasos, sem golpes para ninguém. E um dos figurantes fala, sim. Eles dizem que as condições são boas, não só lhe dão 3 refeições por dia, como também lhe pagam 10 moedas de cobre por dia. Um homem pergunta para o calvo ao seu lado, dizendo, o novo senhor é realmente tão bom para nós? Você vai? O senhor responde, com certeza é um golpe. Esses nobres já não nos enganaram vezes suficientes? Outro figurante também comenta, dizendo, exato. Eu não vou. Nem saberemos como acabaremos mortos. De repente, uma garota intervém dizendo, não permito que fale mal dele. Era Lilian, e ela continua falando, o jovem mestre me disse que ele nos fará viver bem. E os figurantes começam a zombar da garota, perguntando-lhe o que ela sabe. Um figurante comenta, dizendo, tenho certeza que você se deixou enganar por aquele homem de rosto bonito. A garota ignora a multidão e diz bastante séria, olá, meu pai e eu queremos nos inscrever para trabalhar na construção da barragem. O funcionário público, olhando para a garota fala, seu pai pode participar do trabalho da barragem, mas você não. A garota intrigada, responde questionando, por quê? Eu também sou muito forte. O funcionário responde, garota, pela sua aparência parece que você ainda não é maior de idade, certo? O jovem mestre Ren disse que crianças menores de 18 anos não podem participar do trabalho. Se nós o recrutarmos secretamente e o jovem mestre Ren descobrir, ele certamente nos punirá. Em seguida, diz, você pode participar da construção da barragem, 3 refeições por dia, 8 horas de trabalho diárias e um pagamento de 10 moedas de cobre por dia, pago no final de cada dia. Se não tiver mais perguntas, deixe sua marca aqui e você poderá ir ao local de trabalho amanhã. A garota, bastante braba, fala, pai, você tem que trabalhar duro. Não fique preguiçoso. Seu responde, não se preocupe, nunca mais jogarei. Ele continua falando, não vou desapontar o jovem mestre Ren. Ele acrescenta, dizendo, Lilian, amanhã você deve ficar em casa e cuidar bem da sua mãe. Ela está doente e não pode trabalhar no campo. De repente o funcionário se levanta e diz, espere. Volte aqui. E pai da Lilia responde, senhor soldado, o que está acontecendo? O homem questiona, você acabou de dizer que sua esposa está doente? O pai da garota responde, senhor, minha esposa está gravemente doente, ela realmente não pode trabalhar. O soldado responde, quem disse que ela tem que trabalhar? O jovem mestre Ren disse que qualquer trabalhador envolvido na construção da barragem pode acomodar sua família nos dormitórios dos funcionários durante o projeto. O homem intrigado questiona, dormitórios para funcionários? O que é isso? O soldado responde, você pode entender que, enquanto a barragem estiver sendo construída, o jovem mestre Ren lhe fornecerá uma casa temporária para você e sua família de 3 morar.
Quando a barragem estiver concluída, eles poderão voltar para sua casa original para morar. O homem, ouvindo isso, cai de joelho e diz: Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E o olhando para o homem fala: Ok, pare de se ajoelhar. Pediremos para alguém levar você e sua filha para escolherem um quarto. Um figurante motivado questiona: Ei, tudo o que este novo homem diz não pode ser verdade? O figurante calvo comenta: Vá se registrar rapidamente. Se você chegar atrasado, você perde. Em seguida, o local fica muito agitado. A cena corta para o protagonista. E de repente o sistema o notifica, dizendo: Parabéns ao anfitrião por receber o projeto de uma bateria de fosfato de ferro e lítio do pacote para iniciantes. E o protagonista fica bastante pistola. Em seus pensamentos ele fala: Sem um gerador, para que diabos eu quero uma bateria? Tenho que carregar a bateria levando-a para a pesquisa relâmpago? E o sistema fala para ele: treinar 5 personagens com altas estatísticas. E o protagonista, sem nenhuma emoção, se questiona: treinar 5 personagens com altas estatísticas? De onde vou tirar essas pessoas? Ele continua ponderando: pensei em treinar a Lia como uma personagem com atribuições altas, mas quando conferido com o sistema, descobri que essa garota não tem mais espaço para melhorar. O protagonista acrescenta dizendo: parece que terei que ir para a cidade de Aetherlin para procurar mais talentos. De repente alguém bate a porta e Uren diz para entrar. Era Lia e a Lilian. A garota, bastante preocupada, fala: Irmão Ren, algo estranho está acontecendo no canteiro de obras. Todo mundo está preguiçoso. E o protagonista, ouvindo isso, fica surpreso. A cena corta para o canteiro de obras. E a Lilian, preocupada, questiona, dizendo: Pai, por que você está preguiçoso de novo? Seu pai, totalmente esgotado, responde: Lilian, juro que não estou preguiçosa, mas acordei esta manhã me sentindo exausta. Além disso, não sou só eu. Todos ao redor estão completamente sem energia também. A seguir, a Lilian, bastante pistola, grita: Todos! O irmão lhe deu condições tão boas. Por que eles ficam preguiçosos? Um dos homens responde que não sabem. Isso por eles acordaram assim esta manhã. A garota, ouvindo isso, fica ainda mais irritada e retruca dizendo: O que você está dizendo, cara? Eu acho que eles são apenas glúten preguiçosos. Ela continua falando: Não há doença que pareça absurda só de ouvir falar dela. Irmão Ren, diga algo a essas pessoas. Faça-os trabalhar sério e parar. O protagonista se aproxima do pai da garota. Em seguida ele olha para as suas estatísticas e nota o problema. E bastante sério ele diz: Lilian, eles não estão doentes. Em seguida uma aura sinistra paira sobre aquele lugar. E o protagonista fala que eles estão amaldiçoados. E todos ficam em silêncio. Em seguida o protagonista ativa a habilidade Exploração Geológica. Em seus pensamentos o protagonista fala que, originalmente ele foi previsto para uso durante a construção da barragem, mas agora é o momento perfeito para testar. O sistema explica que, exploração geológica, o hospedeiro pode usar esta habilidade para explorar as rochas, estratos, estruturas, minerais, hidrologia. O sistema acrescenta, dizendo: comece a detectar condições geológicas em um raio de 10 km. Espere. Em seus pensamentos o protagonista pensa: que pena, não há minas de petróleo ou metal lá embaixo. Espera. O que é aquilo? Em seguida ele fala: tio, você pode me ajudar a cavar aqui embaixo? Sinto que tem algo aí. O homem assente dizendo: entendido, jovem mestre Ren, não importa o quão cansado eu esteja, eu vou procurar para você. Após escavar o homem se questiona: o que é isso? Desenterramos algo que não deveria ter sido desenterrado? Ali, havendo o achado, se questiona: o jovem mestre Ren é um gênio da mágica. Eu não consigo nem detectar esse poder mágico fraco. Como diabos o jovem mestre Ren conseguiu fazer isso? Em seguida o protagonista ordena para o homem tirar esse cristal e colocar na caixa. Em seguida, ele diz: Lia, as pessoas amaldiçoadas, como resolvo isso? A Lia responde, dizendo:
Você pode ir à igreja para encontrar um padre para remover a maldição. Você também pode ir para a guilda mágica para encontrar um mago de alto nível para resolver o problema. E o protagonista, ouvindo isso, questiona: a guilda dos mágicos? E a seguir ele se vira e diz: Lilian, vem comigo até a casa do teu pai. Vamos à igreja da cidade para encontrar um padre. A garota surpresa o questiona: Irmão Ren, meu pai está mesmo amaldiçoado? E bastante confiante o protagonista fala: Não se preocupe, com certeza vou fazer a pessoa que fez isso pagar o preço. A cena corta para a igreja. Em seguida uma irmã os recebe, dizendo: Bem-vindo, jovem mestre Ren. E o protagonista, com um olhar afiado, diz em seus pensamentos: ela é alguém que deveria curar pessoas, mas, só por segurança, é melhor confirmar sua lealdade primeiro. Sistema. Começa a identificação. Em seguida o sistema mostra os seus status, que dizia: o seu nome é Euria. Ela parece ter cerca de 24 anos, que Alpha tem cerca de 257 anos. Liderança 80. Estratégia 87. Força 62. Magia 95. Lealdade 95. Rasa. Elfo. E o protagonista fica surpreso e se questiona: elfo? Ela não é humana. Em seguida a mulher fala: Jovem mestre Ren, eu sou Santa Euria da igreja. O que posso fazer para você? E o Rota responde, dizendo: essa pessoa parece estar amaldiçoada. Você tem alguma solução? Em seus pensamentos, ele pondera: a julgar pela sua lealdade, não deveria haver problema, então vou deixá-lo ver. A santa assente, dizendo: então deixe-me identificá-lo primeiro. Em seguida ela ativa a sua habilidade. E uma luz imensa iluminou aquele lugar. Em seguida a santa fala: jovem mestre Ren, você está certo, este cavaleiro está amaldiçoado. E o protagonista, sem rodeios, vai direto ao ponto, questionando-a: você pode curar? A santa rapidamente ativa a sua habilidade de cura. E o paciente arregala os olhos. E em um instante a maldição começa a ser expulsa do seu corpo. Em seguida ele fica cheio de energia e fala: jovem mestre Ren, estou energético agora. Vou voltar ao trabalho agora mesmo. Vou terminar todo o trabalho de hoje. E o protagonista, sorrindo, responde: não tenha pressa, ainda haverá tempo para fazer isso quando o problema estiver totalmente resolvido. Senhorita Santa, encontramos isso no canteiro de obras. Você pode me ajudar a identificar o que é? A seguir ali entrega a caixa. A Santa explica que este cristal negro é o cristal mágico mais comum. Contém uma grande quantidade de poder mágico que foi usado para liberar a maldição. Ela continua falando: mas é mais uma piada do que uma maldição. Por que gastar essa quantidade de poder mágico pode matar alguém, mas o conjurador só o fez sentir exausto. E o protagonista, surpresa, pergunta: é fácil fazer esse cristal mágico? A santa responde, dizendo: deveria ser muito simples para magos de alto nível. Não deveria ser um problema fazer um todos os dias e jogar no canteiro de obras do jovem mestre Ren. E com um olhar afiado o protagonista questiona: você conhece meu projeto? A santa, sorrindo levemente, retruca questionando: quem não conhece o projeto do jovem mestre Ren que está tentando ajudar a todos? Além disso, graças ao projeto do jovem mestre Ren, a igreja tem muito menos pessoas para ajudar. Em seus pensamentos o protagonista fala: parece que tenho que ensinar uma lição a ele. Em seguida, ele questiona: senhorita Santa, você pode me ajudar a me livrar da maldição em todo o canteiro de obras? A santa responde, dizendo: eu não consigo fazer isso. Embora o jovem mestre Ren tenha descoberto o cristal hoje, é impossível fazer isso todos os dias. Além disso, se você tiver que desenterrar cristais mágicos todos os dias, então você poderá progredir com o projeto, certo? O protagonista, ponderando, pensa: parece que a solução só pode ser resolvida por Malcolm, mas... De repente, Santa fala: jovem mestre Ren, conheço uma pessoa que pode resolver seu problema, mas essa pessoa é um pouco estranha. Você quer tentar falar com ela? A cena corta para o local designado pela santa. Em seus pensamentos o protagonista fala:
Esta é a casa da senhorita Celina, ex-presidente da Guilda dos Mágicos. Enquanto bate a porta, ele fala para si, dizendo: precisamos encontrar uma forma de fazer este ex-presidente da Guilda Mágica agir. De repente Alia percebe algo. Em seguida ela se joga no cara e diz alto: jovem mestre Ren, cuidado. E uma enorme ocorre e causa um estrondo enorme. E o protagonista se questiona: explosão de Zuna? O que aconteceu? Em meio à fumaça, uma mulher se questiona: por que eu falei de novo? Após a fumaça se dissipar, continua falando: não acredito. Mesmo que eu exploda a cidade de Aetherin, ainda quero construir aquela coisa. A cena corta para dentro de sua residência, e a mulher apenas responde: eu me nego. Ela continua falando: encontre outra pessoa. Estou ocupado pesquisando um novo artefato mágico, não tenho tempo. E o protagonista interessado no assunto questiona: dispositivo mágico? É algo como a varinha mágica da Lina? A mulher retruca dizendo: não insulte minhas ideias com seu baixo nível de conhecimento. Ali, emitindo uma aura assassina, avisa: senhora Celina, por favor, cuidado com sua atitude ao falar com o jovem mestre Ren. A mulher impressionada fala: uau, garota, você tem uma magia incrível dentro de você. Em seguida ela começa a liberar a sua magia de raios, e diz: que tal você ficar aqui como assistente? Quando eu terminar minha pesquisa, vou ajudar seu pequeno mestre. O que você acha? Não ficando para trás, Alia responde: senhora Celina, se você não conhece as regras de etiqueta, eu posso te ensinar. E ambas estavam prontas para começar um barraco. Mas o nosso herói intervém dizendo: calma, Lia. Viemos buscar ajuda, não criar problemas. Senhora Celina, você fez aquelas coisas na mesa? São ferramentas mágicas? A mulher arrogante, admirada responde: pelo menos você tem um bom olho, mas todas as coisas sobre a mesa são fracassos. Em seguida ela diz: o que eu quero criar é um artefato mágico que possa armazenar minha poderosa magia do elemento raio. E o protagonista surpreso se questiona: armazenar mágica de relâmpago? Em seguida ele questiona: você está dizendo que está criando um dispositivo mágico capaz de armazenar energia elétrica? A Celina responde: é assim que é. A explosão de um momento atrás aconteceu porque aquelas coisas não conseguiram conter minha magia. Ok, vá embora. Vou descansar um pouco antes de continuar investigando. O protagonista pondera um pouco e diz: e se eu disse que sei como ajudar você a criar um dispositivo mágico capaz de armazenar energia elétrica? Você estaria disposto a me ajudar com o assunto da associação mágica? A mulher irritada retruca dizendo: jovem mestre, não tenho tempo para suas bobagens. O protagonista bastante sério fala: não estou brincando. Posso ajudar você a criar um dispositivo mágico capaz de armazenar energia elétrica. Em troca, você pode me ajudar com a questão da associação de mágicos? A mulher concorda e fala: se você conseguir criar o artefato que eu preciso, eu não apenas cuidarei daquele idiota do Malcolm. A partir de agora em diante, também farei com que a associação dos mágicos sigam suas ordens. E com uma ameaçadora, ela acrescenta, dizendo: mas se você não entender, não me culpe pelo que pode acontecer. Um tempo se passa. E o protagonista bastante feliz, enquanto olha para o design de bateria de fosfato de ferro e lítio, ele pondera, dizendo para si: eu estava pensando sobre onde conseguir energia elétrica. Parece que até que o gerador hidráulico seja construído, terei que me conformar com esses mágicos agindo como carregadores humanos. Em seguida Celina fala: está configurado como você disse, garoto. Ela continua falando: ei, garoto, não diga que eu não avisei, essas pedras quebradas não armazenam magia. Se você colocar muita magia nele, ele explodirá imediatamente. E o herói bastante calmo responde: não se preocupe. Esta bateria tem uma capacidade de aproximadamente 185 watts por hora por quilograma. Vamos ver quanta energia elétrica sua mágica consegue carregar. A maga concordando, fala: muito bom. Agora vamos ver se essa coisa é tão forte quanto você diz.
Em seguida ela começa a liberar a sua magia de relâmpago e direcioná-la para as baterias. Ela fica impressionada e se questiona: como é possível? Não explodiu. E protagonista sorrindo levemente questiona: Lady Selina, sua magia é só isso? Parece que não encheu nem metade da bateria. Em seguida a mulher fica bastante pistola e retruca dizendo: garoto, não ouse tirar sarro de mim. Você não sabe absolutamente nada sobre mágica. Um tempo depois, a nossa grande maga Selina está jogada no chão e totalmente esgotada. Irritada, ela se questiona: isso realmente pode armazenar minha magia? Em seguida o protagonista olha para a percentagem de carga e se questiona: que diabos? Ela é incrivelmente forte. Esta bateria tem capacidade suficiente para alimentar um carro elétrico por mais de 3.000 quilômetros. Ela conseguiria carregar até 87% sozinha? Ele conclui dizendo: este é um verdadeiro carregador humano. Em seguida ele ativa o dispositivo e começa a liberar raios. A mulher surpresa questiona: jovem mestre? Você também domina a magia de relâmpago? E o protagonista sorrindo responde: Lady Selina, não posso usar apenas magia de relâmpago, eu também posso fazer com que todos na cidade aprendam a usar magia de relâmpago. A mulher emburrada retruca dizendo: jovem mestre, pare de falar bobagem. Magia não é algo que pode ser dominado tão facilmente. E o protagonista fala: Lady Selina, tenho um dispositivo mágico ainda mais poderoso que esta bateria. Se você estiver disposto a me ajudar, eu lhes mostrarei um mundo onde todos podem usar magia. O que você acha? Em seguida ele estende as suas mãos para ela. A mulher cativada questiona: mundo onde todos podem usar magia? A cena corta para a Associação dos Magos. O atual presidente pondera, dizendo: de acordo com meus cálculos, é hora do Yang Ren vir e me pedir ajuda. De repente ele arregala os olhos. E Selina fala: Malcolm, há muito tempo que não te vejo. O homem questiona: presidente louca Selina? O que você está fazendo aqui? Ela se aproxima dele e fala: você tem muita coragem. Você ousa desafiar o jovem mestre da casa do grande duque? Você está pensando em se rebelião? O mago surpreso questiona: presidente Selina, que bobagem você está falando? Como eu posso ter pensamentos tão perigosos? Em seguida ela o segura pelo colarinho e diz: confessa honestamente o que você fez no canteiro de obras do jovem mestre. Em um bastante tom ameaçador ela fala: você sabe que meu temperamento não é muito bom. E o mago morrendo de medo responde em prantos: eu vou dizer, presidente, tenha misericórdia. Então ele explica como tudo aconteceu. Reuni todos os magos da associação e informei-os que o jovem mestre rei os desprezava, o que provocou sua raiva. Então, eu os mandei criar cristais que poderiam liberar maldições, usando magia de transferência para colocar eles no subterrâneo do canteiro de obras do jovem mestre rei. Eu fiz aqueles cidadãos comuns se sentirem fadigados, esperando que o jovem mestre pensasse que eles eram preguiçosos. E, no final, o jovem mestre Ren vinha se desculpar comigo, prometendo colaborar de perto com a Associação de Mágicos. Em prantos ele diz: é tudo isso, presidente. Eu realmente não tenho outras intenções. Selina, após ouvir tudo, o questiona: você é um idiota. Você não percebe que está sendo usado? O Malcolm surpreso pergunta: e? Quem está me usando, presidente? A Selina irritada apenas diz: ok, chame esses erenqueiros de volta imediatamente. Em seguida ela pega um item mágico de comunicação. E ela fala: jovem mestre, resolvi o problema com a Associação dos Mágicos para você. O protagonista satisfeito responde, dizendo: muito obrigado, senhora Selina. E bastante séria, ela diz: você precisa de ajuda com Eldrick? Eu prometo que posso fazê-lo desaparecer sem ninguém saber. E o protagonista rapidamente responde: não é nem um pouco assustador, eu ainda preciso dele para pegar peixes maiores. A mulher assente, dizendo: ok, se você diz isso, então não vou me envolver. Mas
Ela continua falando. Quando podemos começar a trabalhar nessas novas coisas que você mencionou? Não se esqueça de me incluir quando fizer isso. O protagonista responde, entendido, deixe os mágicos da associação carregarem essas baterias primeiro. A cena corta, e senhor da cidade preocupado, questiona, senhor, parece que aquele menino assumiu o controle da associação dos mágicos. O que fazemos agora? O encapuzado responde, não se preocupe, na associação mágica da cidade de Aetheren, além da velha Celina, não há nada com que se preocupar. Ele continua falando que, em vez de se preocupar com esses pequenos bruxos, você deveria se preocupar mais com aquele misterioso projeto de represa. Ele acrescenta, dizendo, se aquela barragem realmente pode, como aquele jovem diz, trazer de volta os cidadãos de Aetheren à vida, então devemos encontrar uma forma de destruí-la. O senhor da cidade responde, não se preocupe com a presa. Eu já preparei uma armadilha para aquele jovem. E sorrindo maliciosamente ele diz, estou pressionando os nobres guardiões dos alimentos para aumentar os preços conforme a minha vontade fará. O encapuzado surpreso questiona, você tem tanto certeza de que esses nobres estarão do seu lado? Segurando uma moeda de ouro, Eldrick responde, o que o jovem fez os nobres dizerem na festa, eu posso ajudá-los a recuperá-lo secretamente. Eles podem me trair, mas não trairão seus próprios interesses. Em seguida ele joga a moeda. E diz, o dinheiro do jovem não chegará até o fim da construção da barragem. E a moeda cair. A cena corta para o mercado da cidade. E um comerciante bastante pistola, ele chuta uma garota para longe, e fala, se não tem dinheiro, devem ir embora. A garota, Lilia retruca questionando, como os preços podem subir assim? Ontem 2 sacos de comida custou uma moeda de ouro. Por que o preço subiu para 2 moedas por saco hoje? O comerciante irritado, responde, cale a boca. A comida é minha e posso vender pelo preço que eu quiser. Se você não pode pagar, vá embora. A garota se lembra de sua conversa com o protagonista. Ela disse para ele, irmão Ren, deixe-nos pegar a comida. Garantimos que compraremos com o menor preço para você economizar dinheiro. E o protagonista respondeu para ela, ok, então eu confio em você. Em seguida ela diz alto, vocês não têm medo de que o irmão Ren cuide de vocês, seus comerciantes lucrativos? E o cara sem medo, responde, nós apenas fazemos negócios honestamente. Por que ele deveria interferir? Em seguida ele continua a agredir a garota. E as pessoas olhavam para a cena, embora sintam pena da garota. A cena corta para a igreja. E Santa bastante pistola, fala, estes humanos estão indo longe demais. Em seus pensamentos ela pondera, em apenas 3 dias, os preços dos alimentos aumentaram 3 vezes. Em seguida ela diz, Euria, essa quantidade de grãos não é suficiente para ajudar nosso povo a passar o inverno. Primeiro retire tudo isso. O resto eu resolvo depois. Em seguida ela diz, pegue este dinheiro e, quando for sair, certifique-se de entregar exatamente como combinado. A garota Euria intrigada, questiona, não é muito dinheiro? Normalmente, para sunronear esses guardas, não preciso nem de 1/3 disso. A santa esgotada, apenas diz, faça o que eu te digo. De repente, em um flash, o dinheiro some da mão da garota. E ambas ficam bastante surpresas. Era ali a empregada do protagonista que havia pegado o dinheiro. A seguir o protagonista fala, senhorita santa. E segurando a bolsa com os valores. Ele questiona, dizendo, você estaria interessado em fazer um acordo? Hermanos. Para uma continuação desta obra, este vídeo deve atingir a meta de 1000 curtidas. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais conteúdo como este. Isso vai ajudar no engajamento do vídeo e fazer o canal crescer. Até a próxima!